Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Salime Chedi de Lisboa, sou professora aqui na Physiowork e também coordenadora de cursos de pós-graduação. Vamos para mais uma aula? Hoje eu escolhi para nós a temática hipertensão e exercício físico. Cada vez mais tem se falado de doenças crônicas, cada vez mais tem se falado do exercício físico, mas como é que isso acontece no nosso corpo, né? Bora lá para mais uma aula então. Bom, pessoal, os tempos modernos, eles têm demonstrado uma crescente urbanização, que essa urbanização tem levado também a profundas alterações comportamentais na nossa sociedade, a nível mundial. Essa modificação de comportamento, ela tem incentivado muito o sedentarismo. Por mais que nós saibamos cada vez mais que a prática de atividades físicas e exercícios físicos são benéficas para o nosso corpo, cada vez mais se aumenta a inatividade física e o sedentarismo. Então, hoje em dia, estima-se que crianças despendem menos quilocalorias diárias do que adultos. E isso é muito interessante e muito assustador, porque nós sempre tivemos historicamente, né, a criança com práticas físicas, com brincadeiras, e hoje em dia nós temos a infância muito sedentária, o que vai levar a hábitos de vida sedentários numa vida adulta. Além disso, por mais que nós saibamos da importância da prática física, ainda existem muitas pessoas que não acreditam que a prática de atividades físicas ou de exercícios físicos possa ser realmente um fator que vai influenciar na sua saúde de maneira geral. Mas, no entanto, pessoal, as evidências elas são claríssimas quanto a esse conteúdo, né? Nós temos a observação de que sim, existe uma relação inversa de dose e resposta entre a quantidade e a intensidade de atividades físicas e exercícios físicos, que, quando somadas, quando acumuladas, vão sim reduzir a mortalidade através, né, dessa prática nas doenças crônicas. E hoje nós vamos falar sobre mortalidade de doenças cardiovasculares, né? Tanto para indivíduos saudáveis como para indivíduos que estão na situação de doença. Nós vamos conversar um pouquinho da ação do exercício físico no corpo com a pré-existência, então, da hipertensão. Então, a hipertensão, ela é uma doença crônico-degenerativa que vem de uma natureza multifatorial e, na grande maioria dos casos, ela é assintomática, sendo caracterizada por uma manutenção de níveis arteriais acima do considerados normais. Então, a pressão arterial deste indivíduo, ela está constantemente ou em pequenos momentos com valores que serão considerados acima da normalidade, de acordo com as referências e as diretrizes. Essa pressão arterial, pessoal, ela pode variar com diversas atividades no nosso dia. Então, nós podemos ter uma variação ruim na nossa pressão com um sono desregulado, com um estresse mental e emocional, com uma alimentação que também não seja tão adequada, tanto quanto nós podemos ter modificações benéficas com a prática do exercício físico. Por si só, o movimento corporal vai aumentar a nossa pressão arterial. Mas o que a literatura apresenta para nós é que com o somatório da prática é possível, quem sabe, se ajustar e trazer essa pressão arterial em níveis mais considerados normais e normativos. Porém, pessoal, tanto se fala da hipertensão devido às lesões dos órgãos-alvos, então os processos lesivos que a hipertensão pode causar. Como, por exemplo, nós podemos apresentar uma hipertrofia cardíaca, né, que pode trazer uma insuficiência cardíaca, uma doença da artéria coronária com infarto, aneurismas, acidentes vasculares cerebrais, infartos lacunares com demências, insuficiência renal, que pode trazer tanto ao óbito quanto a necessidade de transplante, e a retinopatia. Então, nós temos sim a necessidade de busca por um tratamento, né? Não podemos deixar essa situação acontecer e seguir. Então, nós temos ordem medicamentosa de tratamento e ordem não medicamentosa. De ordem medicamentosa, nós sabemos da existência de antihipertensivos, com beta-bloqueadores, entre outros. E essa ação corporal vai vir através de questões muito diuréticas, com inibidores
adrenérgicos, vasodilatadores, que vão trazer, então, uma resposta corporal com uma redução da pressão arterial. Porém, o que eu quero chamar a atenção hoje aqui é o processo que nós temos e a possibilidade de trazer um tratamento não medicamentoso, onde a nossa profissão pode entrar fortemente. A modificação da pressão arterial em formato não medicamentoso vem com os pilares da saúde, né? Uma boa alimentação, se necessário, alguma questão farmacológica, e a mudança dos hábitos de vida também através da prática de atividades físicas e exercícios físicos. Então, quando nós observamos a parte de não medicamentosa, ela se mostra extremamente útil e totalmente aplicável na história desse indivíduo com essa doença crônica cardiovascular. Então, primeiramente, nós temos que compreender os conceitos bem básicos, né, gente? Como o que é a atividade física, o que é o exercício físico, o que é o esporte, o desporto, né? A atividade física, ela vai ser um movimento corporal que vai resultar numa contração muscular esquelética que vai aumentar o gasto energético acima do nível basal desse indivíduo. O exercício físico será esse movimento corporal, porém, planejado, estruturado, repetitivo, periodizado, com um determinado objetivo que normalmente está somado a algumas questões de aptidão física. E o desporto, ou esporte, vai ser essa atividade que vai requerer, então, uma complexidade de capacidades físicas com uma questão mais vigorosa. Então, quando a gente sabe essa questão, a gente começa a entender por que que o nosso corpo responde a isso. Quando nós vamos para a parte bem fisiológica de respostas corporais, nós tentamos conectar com o que a própria parte farmacológica, medicamentosa faz no nosso corpo também, né? Atualmente, nós temos diretrizes que vêm sendo modificadas, mas o mais atual é a observação de que nós temos em torno de 13 por 8, 130, né, por 80 milímetros de mercúrio, como sendo uma medição feita na própria residência, né, da pessoa. E em formato de consultório, nós temos um valor aproximado de 140 por 90, então 14 por 9. Nós temos uma diretriz bem mais atual agora. E, de fato, o exercício físico, ele vem se tornando cada vez mais como uma terapia e um procedimento não farmacológico que vai ter uma recomendação muito grande na abordagem de como tirar essa pessoa dessa situação ruim, dessa doença crônica. Se o exercício físico for implementado de uma forma adequada, vai ter o seu benefício, vai ter sua multiplicidade, né, de benefícios, com a redução de fatores de risco, como a hipertensão, né, geral, a dislipidemia, questões quanto à resistência à insulina, obesidade e inflamação sistêmica. Mas na parte de pressão arterial em particular, o exercício físico ele vai ser essencial na parte de diminuição da morbimortalidade dessa doença, porque a prática de exercícios físicos ela tem um mecanismo de resposta de esforço no nosso corpo que vai ser modulado, trazendo como principal benefício e risco algumas questões derivadas de uma correta prescrição que vão trazer situações de momentos hipertensivos, porém com respostas hipotensivas após a prática. Então, de maneira aguda, nós vamos ter sim o exercício físico como um estresse corporal, né? Um estresse para o nosso organismo, que vai trazer alguns momentos de disfunções, né? Liberações e gerações de radicais livres, uma adaptação corporal que vai vir futuramente, porém, vai ter uma modificação e uma redistribuição também do débito cardíaco, uma atuação diferente da nossa musculatura, que vai ter esse aumento da nossa frequência cardíaca. Porém, nós vamos ter também uma redução aguda, algumas horas, minutos depois da prática física, por intermédio do efeito da hipotensão pós-exercício. A literatura científica, ela apresenta e ela confirma a questão da hipotensão pós-exercício em sujeitos hipertensos e também pré-hipertensos. E indivíduos normotensos também se observa uma magnitude nessa redução. Então, nós temos esse aumento progressivo de pressão arterial, mas que fisiologicamente vem uma cascata de liberações hormonais,
de questões que ocorrem no nosso corpo que vão trazer essa baixa da pressão arterial pós-prática, que pode durar aí até cerca de 22 horas após o exercício, entre tantas outras diretrizes que nós temos na prática de exercícios físicos para essa população. O principal mecanismo que vem sendo postulado em relação a essa ocorrência da queda da pressão arterial após o exercício é através de uma inibição de uma atividade simpática, então uma questão ligada à noradrenalina, redução de angiotensina 2, adenosinas, entre tantas outras questões que vão trazer sensibilidades barro-reflexivas, trazendo com um efeito vasodilatador, né, e vão ser liberados, então, a várias questões durante a prática física, que vai contribuir, então, por uma significância muito grande clínica, onde os hipertensos podem atuar utilizando o exercício físico como um hipotensor não farmacológico. Nós temos, claro, né, algumas lacunas ainda de estudos, algumas questões que necessitam de uma observação maior, como observar o estado clínico dessa pessoa, a faixa etária, o tipo de exercício que vai ser aplicado, a duração e a condição física. Porém, dos mais diversos estudos que vêm sendo realizados, nós temos sim já a observação quanto à duração, frequência e volume, que vão nos trazer uma maneira de prescrição correta para essa população e que vai, então, de fato, possibilitar que o exercício seja aplicado no dia a dia dessa pessoa para controlar a sua pressão arterial. Contudo, ainda a resposta pós-exercício, ela parece realmente ter consoantes muito importantes e nós ainda precisamos sempre estar atentos às modificações do mecanismo geral dessa pessoa, para realmente observar se está ocorrendo alguma adaptação neurohormonal de alguma estrutura, se está acontecendo alguma questão de fatores neuroendócrinos também que estão sendo modificados. As adaptações estruturais com a prática do exercício físico vão incluir também uma remodelagem vascular. Então, é possível alcançar aumento de comprimentos, algumas outras questões quanto a situações vasodilatadoras que vão trazer também benefícios junto a essa população. O que é importante a gente sempre ter claro, pessoal, na hora de prescrever um treino para uma pessoa que está numa situação de hipertensão, é passar a esse paciente, a esse aluno, a esse indivíduo, que a adoção de estilo de vida saudável, ela vai ser um primeiro passo para um real tratamento e até mesmo uma prevenção quanto à pressão arterial. Sendo, então, uma integração do exercício físico com outros pilares que poderão trazer benefícios à saúde, um elemento chave. E um programa de exercício vai incluir, então, seja lá uma parte de treinamento aeróbico, uma parte de treinamento de força, nós podemos, então, ter, sim, respostas muito benéficas já num efeito agudo e imediato de sessão de exercício, e imagine, então, com um somatório, né, onde o nosso corpo vai estar sempre trabalhando em prol de regularizar e normatizar um pouco mais esses valores. Então, quanto mais o indivíduo for treinado, maior nós vamos ter diversas respostas de hipertrofia muscular, hipertrofia ventricular, questões de consumo de oxigênio, valores menores tensionais, bradicardia. Então, nós começamos a somar diversas questões de diminuições, inclusive de concentrações séricas de catecolaminas, que vão trazer, num somatório geral, um treino bem definido e personalizado, trazendo segurança durante a atividade e também a esses indivíduos que nós estamos conversando hoje, uma remodelação e uma reestruturação corporal que poderá, então, trazer diversos benefícios para esse dia a dia. Daqui para frente, pessoal, nós vamos começar a falar um pouquinho mais sobre outras doenças crônicas. Voltarei novamente com o assunto de hipertensão, auxiliando vocês na prescrição, na organização, na escolha de exercícios físicos e também prescrição de atividade, né? Que seja a pessoa adotando já esse formato, já seria excelente, para que nós consigamos trazer e potencializar a nossa área e cada vez mais conseguimos nos visualizar e aplicar saúde, né? Sermos da área da saúde e aplicar isso para a nossa população. Então, por hoje nós ficamos aqui. Até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado bastante do conteúdo. Fico à disposição para qualquer dúvida e outros materiais para vocês. Um abraço, pessoal. Muito obrigada.